4 de janeiro de 1969, 9 horas da manhã, Parque Blue Rock Springs, Vallejo, Califórnia. É um momento que ficará para sempre gravado na mente dos investigadores que responderam a esse cenário horroroso. Uma mulher de 35 anos, Betty Lou Jensen, senta-se no chão, seu corpo atingido por muitas balas, sua vida escorrendo em minutos. O Parque Pacífico uma vez é agora um local de crime, coberto com cápsulas de munição e vidro quebrado. Testemunhas podem ser ouvidas gritando ao longe, seus gritos desesperados de ajuda ecoando pelo ar. Na confusão, um homem se destaca, uma testemunha que será conhecida para sempre como a primeira testemunha do ataque brutal do assassino do Zodíaco. Enquanto estamos aqui, entre a devastação, o cenário diante de nós é um de total caos. Cápsulas de munição cobrem o chão, e o som de sirenes pode ser ouvido ao longe. A grama verde do parque agora está manchada com o sangue dos inocentes, um lembrete sombrio da violência sem sentido que se desenrolou diante dos nossos olhos. Alguns corajosos tentam se aproximar da vítima, mas seus esforços são logo frustrados quando eles percebem a gravidade da situação. O ar está cheio de tensão, e o peso desse momento é sufocante. Enquanto nos concentramos no perpetrador, notamos um homem alto e imponente com um olhar ameaçador, parado a uma curta distância da vítima. Ele está vestido com um terno marrom, seu rosto obscurecido por uma capa, tornando impossível identificá-lo. Esse enigmático personagem é um mestre da manipulação, sempre se mantendo um passo à frente da lei, deixando atrás de si uma trilha de mensagens criptografadas e crimes não resolvidos. Seus olhos parecem brilhar com um sentimento distorcido de satisfação enquanto ele examina a carnificina que criou. Ele é um fantasma, um espectro da morte, que parece estar provocando as autoridades. As testemunhas descrevem ter ouvido um barulho alto, seguido pelo som de um carro escorregando do parque, deixando atrás de si uma trilha de destruição. Uma testemunha lembra de ter visto uma pessoa vestindo um terno marrom, com uma capa, fugindo do local em um carro azul. Outra testemunha recorda ter ouvido um homem gritando, "Eu sou o responsável", enquanto se afastava do local. A confusão era absoluta, com pessoas correndo em todas as direções, tentando se afastar do perigo. Os sons de terror ainda ecoam pelo parque, um lembrete assustador do evento traumático que se desenrolou nesse dia fatídico. Antes de prosseguirmos, clique no botão de inscrição e a campainha, postamos novos casos todos os dias. E se você deseja ficar por dentro das nossas últimas investigações, certifique-se de clicar na campainha de notificação. Vou levá-lo de volta ao início dessa história, aos eventos que levaram à criação de um dos assassinos em série mais infames da história americana. É uma história de mensagens criptografadas, crimes brutais e um jogo de gato e rato entre o assassino do Zodíaco e as autoridades. Nos meses e anos que se seguiram, o assassino do Zodíaco atacaria novamente, deixando atrás de si uma trilha de corpos e um código criptografado que testaria os limites da lei. A investigação que se seguiu seria uma das mais complexas e intrigantes da história, com criptógrafos, detetives e agentes da FBI tentando desvendar o mistério da verdadeira identidade do assassino do Zodíaco. Desde os primeiros dias da investigação até as inúmeras pistas que se esfriaram, vamos mergulhar no fascinante, mas terrorífico mundo do assassino do Zodíaco. O caso do assassino do Zodíaco, um dos casos de assassinos em série mais infames não resolvidos na história americana. No centro dessa história distorcida está um homem conhecido apenas por seu pseudônimo, o assassino do Zodíaco. Seu nome real permanece um mistério, mas sabemos que ele usava o pseudônimo Richard Gaikos, que foi mais tarde excluído. No entanto, uma teoria existe de que ele era um homem de Vallejo, Califórnia. Este indivíduo, considerado um homem branco, tem cerca de 25 anos de idade no momento do primeiro ataque conhecido. Sua idade e localização sugerem uma vida normal, mas nada poderia estar mais longe da verdade. Sabemos que o assassino do Zodíaco tinha um emprego bastante mundano, trabalhando como um clérigo de códigos, o que significa que ele tinha acesso a vários códigos e cifers, um emprego incomum na época. Sua vida familiar era ordinária, ele estava casado com uma jovem filha e vivia em um bairro suburbano tranquilo. Sua personalidade é um tópico de muita especulação, com muitos especialistas descrevendo-o como inteligente calculista.
Algumas teorias sugerem que ele poderia ser um sociopata, sem empatia ou remorso por suas ações. No entanto, a verdade sobre sua personalidade permanece um mistério. A capacidade do assassino do Zodíaco de se misturar e levar uma vida aparentemente normal o tornou agradável e relativo para aqueles que o conheciam. Sua aparência ordinária, combinada com seu comportamento amigável, permitiu que ele se movesse indetectavelmente entre sua comunidade. A percepção pública dos assassinos em série, na época, era que eles eram grotescos e não atraentes, o que torna ainda mais assombroso que este indivíduo pudesse esconder-se em plena vista. As pessoas subestimam frequentemente o monstro em roupas normais, e este assassino não foi exceção. Sua natureza relativa tornou ainda mais desafiador para os investigadores desvendar sua identidade verdadeira. Quanto às suas relações, o assassino do Zodíaco confiava apenas em poucos, e mesmo assim, é incerto como genuínas eram essas relações. Seus cartas para a polícia e os jornais sugeriam uma necessidade profunda de atenção e notoriedade. Suas interações com os outros eram frequentemente criptografadas e misteriosas, deixando aqueles ao seu redor se perguntando se estavam lidando com um mestre brilhante ou um indivíduo louco. Ele construiu uma rede de intriga e deboche ao seu redor, tornando quase impossível para seus entes queridos suspeitarem da escuridão dentro dele. Mas uma coisa é certa, à medida que vamos mergulhar mais fundo no caso, vamos desvendar uma teia complexa de segredos e mentiras. Bem-vindos de volta ao nosso canal de crimes reais, onde mergulhamos nas esquinas mais sombrias da história. Sou seu anfitrião, e vamos explorar um dos casos mais infames não resolvidos de todos os tempos, o assassino do Zodíaco. É 4 de julho de 1969, uma noite quente de verão em Vallejo, Califórnia. O sol acaba de se pôr, lançando uma luz dourada sobre as ruas desta pequena cidade costeira. A temperatura é uma agradável 85 graus, com uma brisa suave sacudindo as folhas das árvores de eucalipto que lineiam as ruas. À medida que a noite se desenrola, as famílias estão se preparando para a exibição de fogos de artifício do Dia da Independência, sem saber do horror que está prestes a se desenrolar. Os eventos que levaram a essa noite fatal começam com a rotina de verão usual em Vallejo. As famílias estão passeando, os filhos estão brincando no parque e o som da risada e da música preenche o ar. Enquanto isso, o jovem de 20 anos, David Faraday, um estudante universitário local, acaba de chegar à casa de sua namorada de 16 anos, Betty Lou Jensen, para levá-la ao cinema. Eles partem em seu carro, sem saber da figura sinistra que está escondida nas sombras. Poucos minutos depois, um amigo do casal passa e vê seu carro estacionado em um local remoto perto da ribeira de Vallejo, mas não vê nada estranho. Faraday e Jensen estão prestes a embarcar em uma jornada que mudará o curso da história desta cidade para sempre. Por volta das 21h45, uma dupla de tiros ecoa, e o mundo de David Faraday e Betty Lou Jensen é quebrado. O primeiro tiro atinge Faraday na cabeça, matando instantaneamente, enquanto o segundo tiro atinge Jensen no pescoço. O carro do casal, ainda estacionado perto da ribeira, se torna uma poça de sangue, suas vidas jovens brutalmente cortadas. O assassino então leva um pedaço da camisa de Faraday como troféu e parte, nunca mais a ser visto. A polícia é chamada e uma investigação começa que deixará um rastro de perguntas e respostas não respondidas. O detalhe mais chocante deste crime é as cartas gráficas e perturbadoras enviadas pelo assassino aos jornais locais, gabando-se das mortes e zombando da polícia com códigos e cifras. Uma das cartas inclui um criptograma com a mensagem: "Eu gosto de matar pessoas porque é tão divertido que dói. Ninguém descobre que sou eu." Você pode apostar que isso será uma das primeiras imagens que você capturar e compartilhar com seus amigos. A primeira pessoa a descobrir o que aconteceu é a jovem de 19 anos, Darlene Ferrin, uma amiga do casal que chega ao local do crime justo quando a polícia está securizando a área. Ela está abalada e confusa, incapaz de compreender a brutalidade sem sentido que levou à morte de seus amigos. À medida que as notícias das mortes começam a se espalhar, a comunidade de Vallejo é lançada em um caos, lutando para entender este ato sem sentido de violência. A polícia está trabalhando em torno do relógio para identificar o assassino,
mas uma trilha de pistas enganosas e evidências mal interpretadas dificultará seus esforços. Então, comente abaixo, o que você acha que realmente aconteceu aqui? Foi um crime de paixão ou um ato cuidadosamente planejado de violência? Compartilhe suas teorias e vamos continuar a explorar as reviravoltas deste caso chocante. À medida que a investigação da polícia se desenrola, a escala total da brutalidade do assassino do Zodíaco se torna clara. Há mais corpos, mais vítimas e mais mensagens criptográficas. O assassino ataca novamente, sempre um passo à frente da lei. Mas a polícia está determinada a capturá-lo e o assassino do Zodíaco está prestes a se tornar o alvo da maior caça ao homem da história do Estado. Próximo episódio em nosso canal, vamos mergulhar mais fundo na investigação e explorar as teorias e suspeitos que emergiram ao longo dos anos. Fique atento, porque o próximo movimento do assassino do Zodíaco está apenas ao redor da esquina. E é isso que não queremos deixar você com. À medida que o assassino do Zodíaco começou a enviar cartas codificadas para os jornais da Bahia da Califórnia, a polícia ficou inicialmente confusa com as mensagens criptografadas e os símbolos. Não foi até julho de 1969 que uma carta escrita em tinta azul mencionou o nome do assassino, Zodíaco, pela primeira vez. A carta também reivindicou a responsabilidade por 5 assassinatos na área do norte da Califórnia. A polícia se apressou a processar a nova evidência, mas não sabia o que fazer com ela. Isso foi o início de um caso frustrante e intrigante que testaria suas habilidades. A peça-chave de evidência que mudou tudo foi o 408 cifra, um cifrado enviado ao San Francisco Chronicle em 1969. O cifrado consistia em 408 símbolos e letras, e o assassino afirmou que revelaria sua identidade. Uma equipe de criptógrafos da Agência de Segurança Nacional foi chamada para decifrar o código, mas ele permaneceu sem solução por décadas. Apesar de numerosos esforços, o quebra-cabeça permaneceu intacto, deixando os investigadores sem uma pista clara sobre a identidade do assassino. O 408 cifra se tornou um símbolo da astúcia do assassino do Zodíaco. Um dos principais suspeitos do caso foi Arthur Leigh Gallen, que foi investigado pela polícia em 1971. Ele tinha um histórico de exposição indecente e havia sido conhecido por usar um relógio do estilo Zodiac. A polícia descobriu que Allen tinha uma coleção de facas e tinha uma fascinação pelo ocultismo. Ele também foi visto na área onde um dos vítimas foi encontrada. Apesar dessas conexões suspeitas, Allen nunca foi acusado e sua culpa nunca foi provada. O bicho-papão do caso foi a investigação de Richard Gaikowski, um jornalista que foi suspeito de ser o assassino do Zodíaco em 1971. A polícia passou meses investigando Gaikowski, apenas para descobrir que ele tinha um álibi sólido para todos os assassinatos. O caso contra ele foi eventualmente abandonado, mas não antes de ter desperdiçado tempo e recursos valiosos. A reputação de Gaikowski também foi irreparavelmente danificada pela investigação. O caso contra ele serve como um lembrete dos desafios de investigar um assassino em série que deixa apenas pistas criptografadas. A revelação ou o golpe de sorte que ninguém previu é que Arthur Leigh Gallen era, na verdade, um suspeito primário no caso do assassino do Zodíaco, mas devido a evidências insuficientes e trabalho policial questionável, ele foi finalmente liberado. O que é impressionante sobre Allen é que, em 1974, ele foi investigado pela polícia após um de seus ex-alunos ter contado à polícia que Allen havia feito comentários ameaçadores sobre matar pessoas. A polícia encontrou uma caixa de cartas em garagem de Allen que se assemelhava à caligrafia do assassino do Zodíaco, e até mesmo o suspeito em si se encaixava na descrição física do assassino. No entanto, nenhuma ação adicional foi tomada devido ao álibi de Allen, que alguns sugeriram ter sido fabricado. O caso do assassino do Zodíaco permanece como um dos casos mais intrigantes na história do crime verdadeiro.